Um inimigo invisível surgia em 2019 rastejando pelo mundo, silencioso e letal. No final de 2019 e início de 2020, o nome Covid-19 ainda era um sussurro distante, uma ameaça que parecia pertencer a outros continentes. Mas o medo logo se materializou. Hospitais foram inundados, as ruas esvaziadas e o simples ato de respirar em público tornou-se um risco. O mundo se fechou e o medo de um inimigo microscópico paralisou a vida como conhecíamos. O pavor de uma doença desconhecida que ceifava vidas indiscriminadamente rapidamente se transformou também em um desastre econômico que impactou o futuro de bilhões de pessoas. As quarentenas obrigatórias não só isolaram pessoas, mas também paralisaram indústrias, romperam cadeias de suprimentos e asfixiaram o comércio global. Empresas de todos os portes fecharam as portas, empregos desapareceram numa velocidade assustadora e a economia global entrou em um coma induzido. A incerteza pairava no ar, não apenas sobre a vida, mas sobre o sustento de milhões. O que começou como uma emergência sanitária logo se transformou na mais profunda e abrangente crise financeira de nossa era, provando que a saúde de uma nação é intrinsecamente ligada à sua capacidade de produzir e prosperar. O mundo sentiu na pele o frio da incerteza, o aperto da recessão se tornar uma incógnita amedrontadora que ainda assombra o presente. Nesse vídeo, começaremos pelo marco zero da pandemia, os impactos da Covid-19 na saúde global e a crise econômica sem precedentes que foi gerada pelas medidas para conter a transmissão do vírus. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, teve seu início em Wuhan, na China, no final de 2019. Tudo começou com o relato de vários casos de uma pneumonia de causa desconhecida. As autoridades chinesas notificaram a Organização Mundial da Saúde sobre esses casos em 31 de dezembro de 2019. Rapidamente, as investigações apontaram para um novo tipo de coronavírus, um vírus que nunca havia sido identificado em humanos antes. A teoria mais aceita é que o vírus tem uma origem zoonótica, o que significa que ele passou de animais para humanos. Cientistas acreditam que o SARS-CoV-2 pode ter se originado em morcegos e possivelmente ter sido transmitido para humanos através de um animal intermediário, antes de se adaptar à transmissão entre pessoas. Muitos dos primeiros casos foram associados a um mercado de frutos do mar e animais selvagens em Wuhan, o que reforça a ideia de uma transmissão inicial de animais. Embora a data exata do paciente zero ainda seja incerta, estudos retrospectivos sugerem que a infecção humana inicial pode ter ocorrido já em meados de outubro ou novembro de 2019. No início, a letalidade do vírus era uma das maiores preocupações, pois a comunidade científica ainda estava decifrando a sua transmissibilidade. Os primeiros dados eram fragmentados e muitas vezes subestimados devido à falta de testes e ao conhecimento limitado sobre a doença. A primeira morte oficialmente confirmada por Covid-19 na China ocorreu em 11 de janeiro de 2020. A vítima foi um homem de 61 anos que frequentava o mercado de Wuhan e tinha condições médicas pré-existentes. Essa morte, em particular, acendeu um alerta global, pois demonstrou que o vírus não era apenas uma gripe comum, mas tinha potencial para causar doenças graves e fatais. À medida que mais casos e mortes eram reportados, a taxa de letalidade observada, embora variável, era suficiente para gerar alarde, especialmente em grupos de risco como idosos e pessoas com comorbidades. Diante da rápida disseminação e do aumento de casos graves, a China implementou medidas de contenção para tentar frear o surto. Em 23 de janeiro de 2020, o governo chinês impôs um lockdown rigoroso em Wuhan, uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes. O transporte público então foi suspenso, voos e trens foram cancelados e as estradas de acesso à cidade foram bloqueadas. Essa foi uma das maiores ações de quarentena já vistas na história moderna. Para lidar com o fluxo avassalador de pacientes, a China rapidamente construiu hospitais temporários em questão de dias. Esses hospitais, com milhares de leitos, foram criados para isolar e tratar os pacientes com Covid-19.
Essas medidas drásticas, embora controversas quanto à eficácia e possível negligência do governo chinês, foram uma tentativa desesperada de conter o que rapidamente se transformaria em uma pandemia global, marcando o início de uma era de medo e incerteza sem precedentes para a humanidade. A propagação da Covid-19 foi um processo veloz, impulsionado pela natureza altamente transmissível do vírus e pela intensa conectividade global. O SARS-CoV-2 se espalha principalmente através de gotículas respiratórias expelidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra, fala ou até mesmo respira. Essas gotículas podem ser inaladas por outras pessoas ou pousar em superfícies. A transmissão também pode ocorrer por meio de aerosóis, partículas menores que permanecem suspensas no ar por mais tempo. A globalização e a facilidade das viagens aéreas foram cruciais para a disseminação inicial do vírus. Pessoas infectadas em Wuhan ou outras partes da China viajaram para diferentes países antes que a extensão da crise fosse totalmente compreendida ou que restrições significativas fossem impostas. Esses viajantes vetores levaram o vírus para suas comunidades de destino, iniciando novas cadeias de transmissão. Um dos maiores desafios na contenção do vírus foi a capacidade de pessoas infectadas transmitirem a doença mesmo sem apresentar sintomas, os assintomáticos, ou antes de desenvolvê-los, os pré-sintomáticos. Isso tornou o rastreamento de contatos extremamente difícil e permitiu que o vírus se espalhasse sorrateiramente por comunidades, antes que as autoridades de saúde percebessem a dimensão do problema. Alguns eventos ou ambientes, como aglomerações, grandes reuniões ou eventos religiosos, tornaram-se focos de disseminação da Covid, onde uma única pessoa infectada transmitia o vírus para um grande número de outras pessoas, acelerando a propagação. Após a China, um dos primeiros países a sentir um impacto significativo do surto e a registrar um grande número de casos e mortes foi a Coreia do Sul, mas conseguiu controlá-lo rapidamente com testagem massiva, rastreamento de contatos e isolamento. O Irã foi um dos principais países fora da Ásia Oriental a ser severamente atingido, com um grande número de casos e mortes logo no início, o que levantou preocupações sobre a transmissão não diagnosticada. Já a Itália se tornou o epicentro da pandemia na Europa, especialmente na região da Lombardia. A Itália foi o primeiro país ocidental a impor um lockdown nacional completo já em 2020, com seu sistema de saúde sobrecarregado e uma alta taxa de mortalidade inicial. A gravidade da situação na Itália serviu como um aviso sombrio para o resto da Europa e para o Ocidente sobre o que estava por vir. Inicialmente, a OMS, Organização Mundial da Saúde, classificou o surto como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional em 30 de janeiro de 2020. No entanto, à medida que o vírus continuava a se espalhar por múltiplos continentes e o número de casos e mortes crescia exponencialmente fora da China, a OMS foi obrigada a declarar oficialmente a Covid-19 como uma pandemia global em 11 de março de 2020. Essa declaração não foi um indicativo de que o vírus havia se tornado mais letal, mas sim um reconhecimento de sua disseminação geográfica sem precedentes e uma capacidade de se sustentar em várias regiões do mundo simultaneamente. Esses países, por sua conectividade com a China ou por particularidades em sua demografia e sistema de saúde, foram os primeiros a enfrentar a onda de infecções que rapidamente se espalhou pelo globo. Após a devastação inicial na China, Coreia do Sul, Irã e especialmente na Itália, a pandemia de Covid-19 não mostrou sinais de desaceleração. Pelo contrário, ela acelerou seu ritmo, varrendo o globo e revelando a fragilidade das sociedades e economias do mundo todo. A Espanha e França rapidamente seguiram os passos da Itália, com seus sistemas de saúde sobrecarregados e hospitais à beira do colapso. O Reino Unido teve uma onda severa, com o governo inicialmente optando por uma abordagem menos restritiva, mas que rapidamente precisou ser ajustada diante do aumento exponencial de casos e mortes. Os Estados Unidos se tornariam em pouco tempo um novo epicentro global da pandemia, com Nova York como um dos principais focos e críticos. A rápida disseminação em cidades densamente povoadas e a capacidade de testagem inicial limitada, além das dificuldades na coordenação de uma resposta nacional eficaz, contribuíram para o aumento massivo de casos e mortes.
Países como Brasil, México, Peru e Chile registraram um aumento crescente de casos e mortes, muitas vezes com o sistema de saúde já frágeis sendo levados ao limite. A desigualdade social e a informalidade do trabalho em muitos desses países dificultaram a implementação e o cumprimento das medidas de isolamento. Na mesma velocidade que o vírus se espalhava, crescia a esperança de um fim para a pandemia, com a velocidade recorde no desenvolvimento de vacinas. Cientistas de todo o mundo se mobilizaram e várias vacinas eficazes foram desenvolvidas, testadas e aprovadas para o uso emergencial entre o final de 2020 e o início de 2021. O processo de vacinação em massa contra a Covid-19 foi um esforço global sem precedentes na história da medicina, marcada por uma velocidade espantosa no desenvolvimento das vacinas e por desafios logísticos monumentais em sua distribuição. O Reino Unido foi o primeiro país ocidental a iniciar a vacinação em massa. Em 8 de dezembro de 2020, uma senadora do país de 90 anos tornou-se a primeira pessoa no Reino Unido a receber a vacina da Pfizer, fora dos testes clínicos, marcando um momento histórico. Os Estados Unidos, logo em seguida, iniciaram sua campanha de vacinação, também com a vacina da Pfizer, sendo administrada em profissionais da saúde e idosos em 14 de dezembro de 2020. A Rússia, embora com uma vacina desenvolvida internamente, a Sputnik V, começou a vacinar sua população em Moscou em dezembro de 2020. A União Europeia iniciou sua campanha de vacinação coordenada em 27 de dezembro de 2020, utilizando também a vacina da Pfizer. A chegada das primeiras doses, mesmo que limitadas, gerou uma enorme onda de esperança e alívio em um mundo exausto pela pandemia. Profissionais de saúde, idosos e pessoas com comorbidades foram os grupos prioritários na maioria dos países. No Brasil, a vacina começou em 17 de janeiro de 2021, com a aplicação da primeira dose da Coronavac em uma enfermeira do município de São Paulo. A partir daí, o Brasil, assim como outros países, buscou acelerar a imunização, enfrentando desafios como a disponibilidade de doses e a logística de distribuição em um território continental. Com a campanha global de vacinação em massa, as mortes reduziram drasticamente, assim como a incidência de casos graves, hospitalizações, mesmo com a circulação do vírus ainda ocorrendo. Além disso, um grande número de pessoas foi infectado e se recuperou, desenvolvendo algum nível de imunidade natural, o que colaborou para o afrouxamento da transmissão. Em 5 de maio de 2023, a OMS declarou fim sobre a classificação de emergência de saúde pública de importância internacional para o Covid-19, depois dela levar mais de 15 milhões de pessoas a óbito no mundo inteiro. A pandemia de Covid-19, que começou como um pesadelo sanitário, rapidamente se transformou em um tsunami econômico global, virando de cabeça para baixo a vida de bilhões de pessoas e redefinindo o cenário financeiro mundial. Quando os lockdowns se tornaram a regra, o mundo simplesmente parou. Fábricas fecharam, aviões ficaram em terra, lojas esvaziaram. Isso gerou um choque duplo, na oferta, com a interrupção das cadeias de produção e suprimentos, e na demanda, com as pessoas isoladas em casa, com medo e incerteza sobre o futuro. Setores inteiros, como turismo, aviação, hotelaria, alimentação, entretenimento e comércio físico, foram devastados quase que do dia para a noite. Pequenas e médias empresas, que são espinha dorsal de muitas economias, sofreram mais. Milhões de empregos foram perdidos globalmente e a taxa disparou para níveis históricos em muitos países. O comércio internacional despencou e a confiança dos investidores foi abalada, levando a uma fuga de capitais das economias emergentes. Para tentar conter o colapso, governos e bancos centrais em todo o mundo lançaram pacotes de estímulo fiscal e monetário massivos. Taxas de juros foram cortadas para quase zero. Trilhões de dólares foram injetados na economia através de subsídios, auxílios emergenciais a empresas e indivíduos. Essas medidas evitaram uma depressão ainda mais profunda, mas também levaram a um aumento sem precedentes da dívida pública em muitos países e mais tarde contribuíram para pressões inflacionárias à medida que a demanda se recuperava e as cadeias de suprimento ainda estavam fragilizadas. No Brasil, a pandemia encontrou uma economia que já vinha de um período de crescimento moderado e alto desemprego. O choque foi brutal e amplificou problemas pré-existentes. O PIB do Brasil registrou uma queda de 3,3% em 2020,
refletindo a paralisação de grande parte das atividades. O segundo trimestre de 2020, com as medidas sanitárias mais severas, foi particularmente devastador. Assim como no mundo, o setor de serviços, especialmente o turismo, alimentação, lazer e transporte, foram os mais atingidos. Indústrias como a automotiva e de calçados também sentiram forte impacto pela queda na demanda e interrupções na produção. A taxa de desemprego disparou e muitos trabalhadores informais, que não tinham redes de proteção social, foram os mais vulneráveis, perdendo sua única fonte de renda. Para tentar amortecer o golpe, o governo brasileiro implementou medidas emergenciais significativas. O auxílio emergencial foi crucial para garantir uma renda mínima a milhões de famílias, evitando um colapso social ainda maior. Programas de manutenção de empregos, como a redução de jornada e suspensão de contratos, também ajudaram a preservar os postos de trabalho. O Banco Central, por sua vez, cortou a taxa Selic para o menor patamar histórico e liberou a liquidez para o sistema financeiro. A recuperação econômica brasileira foi, em alguns aspectos, mais rápida do que outros países. O Brasil foi a 21ª economia mais rápida em 40 economias analisadas, segundo alguns levantamentos. No entanto, essa recuperação foi desigual, com o agronegócio e a indústria se recuperando mais rapidamente, enquanto alguns serviços ainda demoraram a voltar aos níveis pré-pandemia. O PIB global sofreu uma queda significativa em 2020, devido ao impacto da pandemia. Foi uma das maiores contrações econômicas desde a Grande Depressão dos anos 30, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. O PIB mundial encolheu cerca de 3,3% naquele ano. Apenas alguns países, como a China, conseguiram registrar algum crescimento em 2020, mas a vasta maioria das economias, incluindo as maiores do mundo, entrou em recessão. Para se ter uma noção do tamanho, a pandemia causou uma recessão mais ampla do que as guerras mundiais, segundo o Banco Mundial. A pandemia expôs a vulnerabilidade de nossas sociedades e economias globalizadas. Uma ameaça sanitária localizada pode, em questão de semanas, paralisar o mundo todo, evidenciando o quão interconectados estamos em termos de saúde, economia e mobilidade humana. Não há ilhas isoladas em um mundo globalizado. O medo generalizado levou a mudanças drásticas de comportamento, que por sua vez tiveram consequências econômicas devastadoras, demonstrando o poder da psicologia coletiva sobre os mercados e a vida social. Após a forte queda em 2020, a economia global iniciou um processo de recuperação em 2021 e 2022, impulsionada pelos pacotes de estímulo massivos e pela reabertura das economias, e graças principalmente ao avanço da vacinação. Muitos países conseguiram recuperar o nível do PIB pré-pandemia e alguns, como a Irlanda, por exemplo, tiveram crescimentos notáveis. A recuperação foi mais robusta em países que puderam implementar grandes pacotes de estímulo fiscal e que tiveram um avanço rápido na vacinação. Os Estados Unidos, por exemplo, se destacaram com uma recuperação econômica e do mercado de trabalho mais forte em comparação a outros países desenvolvidos, em grande parte devido ao apoio fiscal mais generoso. A China também teve uma recuperação relativamente rápida, sendo uma das poucas grandes economias que registrou crescimento positivo em 2020. No entanto, a velocidade de recuperação variou significativamente entre as regiões e países. Muitas das economias avançadas conseguiram se recuperar, em alguns casos até superar os níveis de produção pré-pandemia de 2019, já no ano de 2021. Isso foi impulsionado pela resiliência de seus mercados de trabalho, políticas fiscais e monetárias, de apoio e acesso mais rápido a vacinas. Já em mercados emergentes e países de baixa renda, a recuperação foi mais lenta e desigual. Esses países enfrentaram desafios adicionais, como o acesso limitado a vacinas, o maior endividamento e, em alguns casos, menor esforço fiscal para grandes pacotes de estímulo. No entanto, essa recuperação mediante estímulos artificiais trouxe algumas consequências que persistem até hoje no cenário econômico global, como é o caso da elevação da inflação. Com a demanda se recuperando após os pacotes de estímulos nos governos, aliados aos gargalos nas cadeias de suprimentos e à alta dos preços das commodities, o resultado foi um aumento persistente da inflação em diversas economias do mundo. Isso forçou bancos centrais a elevar as taxas de juros, o que, por sua vez, representou um novo desafio para o crescimento econômico.
A pandemia também aprofundou as desigualdades de renda e a pobreza em muitas partes do globo, e os enormes gastos governamentais para combater a crise elevaram os níveis da dívida pública a patamares históricos, levando a preocupações sobre a sustentabilidade fiscal a longo prazo, especialmente em economias emergentes, como é o caso do Brasil. As lições para o futuro que a Covid-19 deixou não podem ser desprezadas. Ela reforçou a necessidade de preparação para futuras crises e investimento em sistemas de saúde robustos, mecanismos de alerta precoce e estoques estratégicos de determinados produtos. Você se lembra como álcool gel e máscaras se tornaram artigos de luxo na época? Outro aprendizado foi aumentar a resiliência das cadeias de suprimentos para evitar colapsos e desabastecimentos. O mundo aprendeu que destinar para a China praticamente toda a sua produção industrial não é uma boa estratégia e precisou rever a capacidade produtiva interna. Aprendeu-se também a importância de uma resposta global e coordenada para desafios como a pandemia de Covid-19, que se acabou, mas que ensinou que no mundo interconectado que vivemos, o problema do vizinho pode se tornar o nosso em pouquíssimo tempo. Em resumo, a pandemia de Covid-19 foi um divisor de águas, um evento que testou os limites da humanidade em todos os níveis, e embora a fase de emergência aguda tenha sido declarada encerrada, suas cicatrizes econômicas, sociais e psicológicas ainda estão visíveis e continuarão a moldar o futuro por vários anos, forçando a humanidade a repensar a forma de viver, trabalhar e se relacionar em um mundo cada vez mais interconectado e imprevisível. Se você se identifica com o nosso conteúdo, inscreva-se para não perder nada e fazer parte da nossa jornada em busca de conhecimento.